Nós sabemos que João é um ministério, e este ministério, já temos estudado ele, que tem cumprido nos dias do profeta e continua até o fim. Agora a pergunta é dois, João, não é um só. Eu sempre disse para vocês, eu não sou João, eu não sou profeta. Foi sempre a minha pregação. E ainda que as pessoas falavam diferente. Mas vocês devem contar pelo que a gente tem pregado. É um ministério. João é um ministério. Não tem nem a palavra João aqui também, certo? Vocês podem ler o capítulo 10 de Apocalipse. Não está falando que é João, mas é um ministério que tomou o livro e comeu. Tomou o livrinho e comeu. Então nós sabemos que o William Branham tem cumprido esta parte de tomar o livro e comer o livro. Não vai entrar mais nenhum homem para comer este livro na forma que o William Branham comeu e revelou, manifestou este livrinho para todos nós. Mas uma coisa é que o ministério prossegue. O ministério não acaba com a morte do mensageiro. O ministério prossegue. E nós estamos prosseguindo porque, se o irmão Branham não está aqui, está a mensagem, o ministério prossegue. Se João, como o irmão Branham, não está aqui, prossegue o ministério. E nós, como filhos de Deus, a esposa de Cristo, nós estamos prosseguindo. Estou dizendo nós, porque é você também, certo? Todos nós estamos prosseguindo, porque agora não temos o profeta. Outra coisa interessante também e importante é que o irmão Branham respondeu a pergunta com respeito se a noiva teria um ministério. Ele disse que sim, que era o ministério da hora, e o ministério é composto de profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. É o quíntuplo de Efésios 4:11. Agora, o que nós temos que entender é que no tempo do irmão Branham estava completo o ministério. Completo porque ele completou. Não estava completo no tempo de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Não estava. Até ali, nós sabemos que havia os 4 ministérios, mas não tinha o quíntuplo, que era o profeta. O próprio irmão Branham diz em suas mensagens que se houvesse um profeta, então não teríamos passado por todos estes enredos de batismo trinitário e doutrina trinitária. Não teríamos passado por isso. Por que passamos? Porque não tivemos profeta, tivemos reformadores. Durante as eras, você vai ver que foram os mensageiros e depois vieram os reformadores. Mas quando chegou no tempo do profeta, aí a coisa completou. E o profeta completa não é com a primeira e segunda etapa, sempre deve se guardar. Porque a primeira e segunda etapa, na verdade, já vinha restaurando as coisas para nós. O batismo, a ceia, a posição do homem, da mulher, do moço, sempre como foi apresentado no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, e tudo isso caiu durante as eras, mas quando chegou o ministério do Elias, aquilo foi restaurado a nós. Mas precisamos da revelação, certo? E a revelação é exatamente o ministério que come o livrinho e
profetiza. Então, o irmão Brana tem feito isto. Sua mensagem tem vindo até nós. Mas eu pergunto, você tem esse ministério de comer o livrinho como o profeta comeu? Porque esse ministério, irmão Brana teve para que ele e a palavra fosse um. E agora nós temos que ter esse ministério aqui para que a noiva, a esposa e a palavra seja um também. Então temos que comer o livrinho e profetizar outra vez. Temos visto que nesse tempo nós estamos profetizando o que William Branham profetizou. Nada novo. Se falamos que a era terminou, Branham disse, está dentro da terceira puxada, o último eleito entrou, Branham disse. HM faz parte do nome de Deus, Branham disse. Branham perfeito, perfeição, foi Branham que disse. Então são coisas assim, o novo nome está tão claro nas mensagens do profeta. Mas as pessoas que estão ainda na primeira e segunda etapa, crendo no irmão Branham, elas não podem chegar a esta revelação, porque esta é a terceira etapa que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Contudo, esta terceira etapa é o ministério que estava dentro da mensagem do profeta. Uns pensam que o irmão Branham tem que ressuscitar para pregar a terceira etapa. Mas nós estamos vendo claramente que o irmão Branham diz na sua mensagem, Os Ungidos, 262, tradução da Voz de Deus, que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 sebos. Estes parágrafos, vocês já estão familiarizados, não vou nem dizer cansado de ouvir, porque você vai ter que continuar ouvindo, mas familiarizado com estes parágrafos, porque a palavra foi revelada, a terceira etapa. E o irmão Branham mostrou claramente que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora, nós temos que prosseguir. Se existe a mensagem de João, Branham, então tem que prosseguir. Quem vai pregá-la hoje? Você tem pregado essa mensagem? É a mensagem que prossegue. É o ministério do 7º anjo prosseguindo com toda a revelação. É o ministério de João, que comeu o livrinho, e você sabe que foi o profeta que comeu o primeiro livrinho. Depois, nós temos que comer também. Certo, irmão Branham revelou o livrinho, mas nós temos que ter a revelação deste livrinho também e saber o tempo certo destas coisas, destes acontecimentos. Então, não fique em dúvida, certo? Não fique em dúvidas. Eu creio que todo mundo que tem ouvido a mensagem, agora eles começam, mesmo aqueles que crêem na terceira etapa, que eu mesmo tenho pregado para eles. Eu creio que é tempo de cada um estar com esta luz, com esta revelação. João, hoje não é um homem, é um ministério. E esse ministério é como dizer, a esposa hoje não é um homem, é um ministério. Tem que ter um ministério para poder ser a esposa, porque irmão Branham diz, Pérgamo 56, ela tem o assim, diz o Senhor. E não é apenas o irmão Branham que tinha o assim, diz o Senhor, porque se fosse só ele, depois que ele foi embora, então nenhum de nós temos mais, porque não pregamos o que o assim, diz o Senhor, pregou. Mas se pregarmos o que o assim, diz o Senhor, pregou, então nós temos o assim, diz o Senhor. Como esposa hoje, como ministério que desce do céu, mas que não apenas desce do céu, que pisa no mar com o pé direito, pisa na terra, isto é, se materializa,
se torna um homem. E aquela espada, aquele mistério que estava escondido, que é a espada, é a palavra de Deus, caiu exatamente na mão do 7º anjo. Ele recebeu esta espada, que é a sua mensagem. Por isso você tem uma mensagem tremenda que desce do céu e que corta. Se ela é espada, irmão Brana mostrou, é a palavra de Deus. Agora, não é a palavra de Deus apenas com Apocalipse 5. É a palavra de Deus com Apocalipse 10. Não é Apocalipse 10 só como o anjo descendo do céu, mas o anjo se materializando, comendo o livrinho e chegando a este ponto. Faz 57 anos que irmão Brana partiu, agora tem que ter o povo que come este livrinho. Não foi mal, não foi à toa que Deus começou a dar estas coisas, porque é um ministério. Então, não eleve o homem, mas o ministério que Deus tem na terra. Esse é o ministério de descobrir que a era terminou, que o último eleito já entrou, que Deus tem novo nome, e assim por diante. Esse é o ministério exatamente da esposa, certo? E é o ministério que Brana usou no seu dia. Se eu pregasse alguma coisa agora e dissesse para vocês, irmão Brana não pregou, mas é eu que estou falando, vocês não iam crer em mim. Por quê? Porque nós todos aprendemos, dentro desses 20 anos ou mais, crer é no profeta. E como eu tenho muito mais anos de mensagem desde 73, então eu tenho ensinado o povo a crer no profeta, certo? Cada um de nós já temos recebido essa mensagem que veio do profeta. Então, irmão Brana pregou e nós temos que pregar também. O irmão Brana não ficou só na primeira e segunda etapa. O irmão Brana foi à terceira etapa. E a terceira etapa é uma mensagem misteriosa, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele pregou a mensagem, mas ele não disse para ninguém. Agora, se nós vimos essas coisas, é a graça e a misericórdia de Deus, de todos nós termos visto estas coisas. Então, é o ministério prosseguindo. Você vê que o 7º anjo, ele pregou, revelou toda a palavra, mas ficou uma coisa para trás. Não diga a ninguém. Mas foi revelado ou não foi? Foi. Foi revelado, foi pregado, mas ele não disse para ninguém. Então esse ministério prossegue. Não estamos aqui para elevar o homem, estamos aqui para mostrar que esse ministério do 7º anjo e de João, que foi irmão Brana comendo o livrinho, estamos cada dia mais vendo estas coisas mais claras diante de nós. Agora, nós estamos comendo também, cada um de nós. Não foi só eu que comi, você também comeu. Então, você não tem que esperar apenas num homem e elevar apenas um homem. Agora, que aguardamos. Cadê o quíntuplo de Efésios? Agora que nós estamos com mais dificuldades, cadê o quíntuplo de Efésios? Mas cadê o quíntuplo de Efésios no tempo do irmão Brana? Você poderia apresentar? Eu sei que o profeta ele era apóstolo e profeta, mas agora os evangelistas, os pastores, os mestres, nós não temos como apresentá-los, que é da terceira puxada do irmão Brana. Você tem para apresentar pastores, evangelistas da primeira e segunda. Aqueles que saem pelo mundo contando o que o irmão Brana fez. Não pregando o que o irmão Brana pregou, mas contando o que o irmão Brana fez, de curas, de bênçãos, de maravilhas, que é tudo
bom isso daí, mas não leva ninguém ao arrebatamento. Então, você tem que saber que hoje tem o mesmo segredo. Cadê o quíntuplo de Efésios hoje? Onde você está formando? Você forma um quíntuplo de Efésios maldizente, falando mal dos outros? Isso não é quíntuplo dos Efésios, certo? Você forma o quíntuplo com a própria mensagem. Quem forma é Deus. Eu simplesmente sou um pastor. Eu que sou para vocês que são pastoreados por mim. E que não sou pastor, daqueles que não querem meu pastoreio, certo? E cada um tem seu direito de ter e escolher o seu pastor. Mas que você tem que ter segurança disso, tem. Não adianta pensar que a mensagem, porque o irmão Brana diz que a noiva é composta, então que do irmão Brana para cá, nós temos um ministério composto para poder levar a mensagem e que não é de uma só pessoa. Ela é de uma só pessoa. Se vem uma só pessoa Brana pregando, aqui também nós temos que ser essa uma só pessoa aqui pregando o que o irmão Brana pregou. Não é você pegar um quíntuplo que está todo desordenado, um quíntuplo maledicente, aí você forma na cabeça. Então o pastor fulano, ele é apóstolo, o outro ali é mestre, o outro é evangelista. É difícil querer ser evangelista, né? É meio difícil, mas a gente está em busca de ser um profeta, de ser um apóstolo, de ser um pastor, né? Mas eu estou mostrando para vocês que no tempo do irmão Brana era difícil você saber quem era o quíntuplo. E o irmão Brana disse que é um quíntuplo, a noiva é composta de um quíntuplo. Agora, onde está o quíntuplo que aperfeiçoa, como está escrito em Efésios 4, verso 11 a 13? É para o aperfeiçoamento dos santos, não é para a maldição das pessoas, é para o aperfeiçoamento dos santos. E você vai se aperfeiçoando, é assim, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. A terceira etapa é a perfeição. O 3 está apontando também para a perfeição, não é só o 7, mas o 3 também aponta para a perfeição, porque Deus é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou perfeito em corpo, espírito e alma. Você também. Então isso é uma perfeição. E quando você encontra o ministério quíntuplo, ele tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. E aí a direção sempre foi da mensagem profética. Meu irmão, a mensagem do tempo do irmão Brana, aquela mensagem profética que ele transmitiu para nós, foi a terceira puxada, que ele não pôde dizer para ninguém. E agora, esta esposa que tem o ministério quíntuplo nela, está dentro dela. Certo? Está dentro dela. Eu não estou aqui para dizer que o fulano é isso, o Beltrano é aquilo, o ciclano é aquilo ali. Não. Eu estou apenas para mostrar para você que tem 5 ministérios, só que esses 5 ministérios é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério de Deus. E aonde está? Você tem que ver, isso sempre está no ministério de uma pessoa. Foi no ministério de Pedro, depois foi no ministério de Paulo, foi no ministério de Brana, é no ministério da esposa. Mas é o quíntuplo, um quíntuplo perfeito. Aqui deve ter um quíntuplo perfeito. Eu não sei como é que Deus faz, porque eu também não sei. Eu não sei escolher quem é o profeta, quem é o apóstolo, quem é o evangelista, quem é o pastor, o mestre. Eu não tenho que escolher, e você não te iluda com títulos. Porque no passado o irmão Brana disse, eles eram chamados de irmão Paulo, irmão Pedro. Esses títulos, os homens depois adquiriram
esses títulos. Por isso, quando perguntaram para o irmão Brana, é como o irmão deseja que nós te chamamos de reverendo, de profeta. Ele disse, chame-me de irmão. É isso daí, porque ele era o que era, ele era profeta e podia dizer, chama-me de irmão. Mas o que é irmão, que é que chama ele de profeta? É o que é pastor, que é que chama ele de profeta. E assim por diante. Não vamos entrando em muitos pormenores, apenas vendo que tem o ministério de João prosseguindo, que é o ministério do irmão Brana em nós. Diga que não é. É o ministério do irmão Brana em nós, da revelação, da terceira puxada. Onde você aprendeu a terceira puxada? Se Deus diz para o irmão Brana não dizer para ninguém, onde foi que você aprendeu? Por que você joga fora? É outra coisa também que quero deixar de lado, mas reconhecer que há uma mensagem, há um ministério, que é o ministério do assim diz o Senhor, é o ministério da esposa. Se eu repito o que o irmão Brana pregou na terceira etapa, eu sou profeta, você é profeta se você repete. Cada pastor que me ouve nesse instante, eu não preciso ter o título de profeta. Não, eu estou repetindo o que o profeta disse. E se o próprio irmão Brana, quando ele escreveu aquela carta na era de Pérgamo, 56 ali, que diz que a noiva, ela tem o assim, diz o Senhor, aquilo foi o Espírito Santo, filho, quem falou. E você tem que ver que este assim diz o Senhor, veio no tempo do irmão Brana, e ele foi claro em dizer para nós que ele não era profeta até 62. Nós temos mensagem dele, pondo-nos ao lado de Jesus, ele dizendo que ele não era profeta. Mas em 63, Deus o chamou para esse ministério. Quer dizer, em 63, ele já pôde comer o livrinho, em 62, não. Mas em 63, ele já pôde comer o livrinho, para que ele e a palavra fosse um. Meu irmão, se nós pregamos uma mensagem que nós e esta palavra não é um, a nossa mensagem não é de Deus. Porque nós temos que ter uma mensagem que faz entre ela e nós um. A esposa e o esposo têm que ser um. Pode ser esposa e esposa, mas pode não ser um também. Pode não ter aquelas características que ele deve ter como esposo e ela também, as características que ela deve ter como esposa. Então, se não tem as características, mas tem título. Tem título. Ele é esposo, ela é esposa, mas na realidade não são. Porque para ser marido e mulher tem que ser um. Isso é Bíblia. Jesus ensinou isto, Paulo ensinou isto, Brana ensinou isto, que o marido e a mulher são um. Então, nós e a mensagem do irmão Brana temos que ser um. Não podemos ser dois, então não há dois João. Certo? Não há irmão Brana como João e eu como João também, à parte. Não, há simplesmente um João. E este é o ministério que prossegue com a mensagem. Como há o sétimo anjo e o ministério que prossegue com a mensagem do sétimo anjo. Porque você pode dizer que crê no sétimo anjo, mas você ter a mensagem do sétimo anjo das eras. Mas você não tem a mensagem do sétimo anjo dos selos, dos trovões. Certo? O que é muito importante para todos nós podermos ter estas coisas, estas mensagens que sempre nos ajudam. Irmão Brana diz daqui tudo que vocês conhecem, eu tenho que repetir. Só que é a festa das trombetas, lá do irmão Zé Brana, 264. É 229 na tradução de Goiânia.
mas na tradução da Voz de Deus é 264. Olhem, quero dizer uma coisa mais, atentamente agora, não percam isso, quão tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. Você tem que saber que o irmão Brana foi o mensageiro do sétimo selo, não quando ele foi mensageiro da era de Laodiceia, mas quando ele pregou a revelação dos 7 selos. Você precisa ter essa luz. Se você não tiver essa luz, você não alcança o que é comer o livrinho. Quão impressionante e tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Certo? Irmão Brana já te leva a Apocalipse 10 era o sétimo selo. E o sétimo selo em Apocalipse 10, ele está completo. Porque o anjo forte está descendo do céu, está encarnando, está pregando e está comendo e profetizando outra vez. Ele está completo. É um ministério completo. Como você faria se não tivesse esse ministério que você usa dele e é rebelde? Você usa desse ministério. O último eleito já entrou. Deus tem novo nome. Branco. Você crê nisto? Então, você usa do ministério, mas não aceita a mensagem como ela é. Só usa do ministério. É como eu usar do ministério do irmão Brana, dizer, ele fez isso, ele fez aquilo, mas aí ele não foi profeta. Então eu não estou crendo nele como ministério principal. E a mesma coisa é nesse tempo. Se você apenas você tem uma noiva, que essa noiva, ela é composta, mas você tem uma mensagem em mistério. A terceira etapa, não diga a ninguém. Quando revela-se esta parte, não diga a ninguém, que aí todos vocês ficaram sabendo, até do dia e da hora, que tem pessoas lutando contra, e eu quero ler isso para vocês aqui outra vez, porque tudo isso faz bem para nós. E desculpa, deixa eu pegar a mensagem aqui, para mim poder ler para vocês. Esta mensagem, ela é importante. Estou com ela na mão aqui, alimento espiritual, em seu devido tempo. Agora, você pode ouvir o irmão Brana falar, mas você tem outra data, você não crê no que o irmão Brana falou. Assim, é a mesma coisa da abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que você toma parte e deixa o principal de lado. Entende? Você não pode tomar parte, tem que tomar completo. A noiva e o esposo são um. Parágrafo. Agora eu vou falar para você, parágrafo 80 da mensagem, a tradução de Goiânia. Viu? Talvez você tenha que ver noutra mensagem, está em outro parágrafo, não sei se é 83 ou 86. Mas logo quando aquela nuvem subiu, irmão Brana está falando daquela nuvem, que as pessoas até hoje dizem que crê no irmão Brana, e está dizendo que foi dia 8 de março de 63. Escuta o irmão Brana dizer que o irmão Brana está falando com respeito à ciência, a foto que a ciência tirou. Ele diz, logo quando aquela nuvem subiu, os grandes observatórios da Califórnia, no México, em Tucson, em outros lugares, tiraram sua fotografia. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sotman, assentado aqui, e eu, e o irmão Gene Norman, estávamos ali presentes quando a nuvem subiu. Agora, você pergunta para esses indivíduos que faz fermento com a mensagem e diz que é do dia 8 de março de 63, para ver se eles falam a mesma voz do irmão Brana, do assim diz o Senhor. O irmão Brana diz que o irmão Fred Sotman, o irmão Gene Norman e eu, ele junto,
estávamos ali quando a nuvem subiu. E você vem com outra mensagem. É o irmão Brana que está dizendo que você agora quer mostrar que o irmão Brana não estava lá dia 28 de fevereiro de 1963, porque algum estudioso foi estudar e não deu certo, que aquele dia não era dia de caçada. Você vai crer em quem? Você tem que crer no profeta. O profeta falou, está falado, isto é assim, diz o Senhor. Por que você não crê nisto? Então, essas mensagens é para nos fazer mais cristãos, cada um de nós. Falando outra vez do 154, quando o irmão Brana estava orando, qual é a atração sobre a montanha? Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos ver isso. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era o próprio Deus. Aí você pode parar aqui e dizer, bom, ele está dizendo que é o próprio Deus, é porque era lá atrás, era Elohim. Então escuta, o Filho do Homem revelou a si mesmo numa forma humana e realizou um milagre de tal maneira que disse a Abraão o que a Sara estava fazendo atrás dele na tenda. Olha o 155. Tu disseste que isto se repetiria outra vez quando o mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor. Meu irmão, você está vendo? Exatamente no espaço de tempo que estava Billy Graham, Oral Roberts e Brana. São 3. E este terceiro é Deus mesmo. Se você consegue ver isto, aí você vai conseguir ter a revelação que o próprio irmão Brana mostrou para todos nós. Pois precisamos desta revelação. E saiba que esta parte espiritual da terceira puxada, da revelação dos selos, de prosseguir o ministério do 7º anjo, o ministério de João, prossegue até no rapto. Só termina até o 7º selo. É o mistério do rapto. Aí quando desce o rapto, então terminou aquele mistério do 7º selo para a esposa. Certo, meu irmão? Você vai ver isto, 298, do 7º selo, uma voz chegou e disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Tem hora que a gente quer ensinar, e tem hora que a gente pensa que o irmão é adulto, e é bebê. Tem hora que você pensa que a irmã é adulta, mas é bebê. É isso que tem acontecido. O irmão Brana ouviu de Deus, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora, deixe-os de um lado. Eu queria que cada pessoa que me ouve e que crê no meu ministério, faça isso daqui pelo amor de Deus. É o irmão Brana que está dizendo, deixe-os de um lado. Não fica debatendo com eles, não. São bebês pentecostais. Eles não podem alcançar o sobrenatural. Irmão Brana ouviu essa voz, deixe-os de um lado. Eu sei que tem irmãos que não gostam de ouvir uma correção dessa. Deixe-os de um lado. Não fique debatendo. Não debata com as pessoas. E na internet piorou. Você não deve entrar ali para este fim. Você deve ter a sua fé já destacada e amém. Vocês não verão eu discutir com ninguém. Eu tenho minha fé e eu creio. E você tem sua fé e crê. Eu não estou dizendo para você largar da sua fé e vir para a minha, não. Estou dizendo para você ficar firme.
Agora, se é bebê pentecostal, não importa quantas pessoas no decorrer destes anos todos que eu tenho ministério, que eu prego, que apenas sou um pastor, quantas pessoas passaram pelo meu ministério. Eu sempre pensei que eles eram pessoas adultas, que podia ouvir e que aquilo ia fazer efeito. Mas quantos? Por quê? Bebês pentecostais. Você não pode ensinar coisas sobrenaturais para ele. Novo nome é sobrenatural, filho. É sobrenatural. Olha o novo nome. Você não quer que ele seja do céu e ele é da terra, então é o sobrenatural para você. Você pensa tudo diferente daquilo que é da Bíblia. Assim como veio Jesus, e ao invés deles chamá-lo de Deus, chamaram ele de Beelzebu. E quem ele era? Deus. Assim veio Brana e chamam ele de demônio. E quem era ele? Deus. Irmão Brana diz 2 anjos e Deus. Billy Graham, Oral Roberts eram os 2 anjos. E quem era Deus? Quando é que as pessoas da mensagem, antes dessa terceira puxada, tiveram coragem de poder mostrar esta realidade? Que Brana era Deus encarnado. Irmão Brana pregou isso tudo para nós. Mas ele pregou e deixou aquilo encoberto, para que eu e você tivesse revelação para ver aquilo. Ele não tinha que dizer, eu sou. Ele tem parte da mensagem aqui, que ele diz que Jesus não tinha que dizer, eu sou o Messias. As pessoas ouviam ele pregar e diziam, esse daí é o Messias. A prostituta, a samaritana, ela não precisou ir em seminário, ela não precisou da ajuda do sacerdote, ela não precisou da ajuda dos pastores. Ela ouviu, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouviu aquela mensagem, o que ela disse no seu coração e disse para ele? Que ele era profeta. Ele era profeta. Agora, ela teve revelação para aquele fim. Uma mulher de um caráter baixo, mas de uma revelação superior, de uma revelação alta, que os grandes homens do seu dia não puderam ter. Então, isso daqui só deixo para te ajudar, minha irmã, meu irmão. Não discuta, deixe eles de lado. É o melhor que você faz, deixa eles de lado. Qualquer um que queira discutir, deixa eles de lado. É muito melhor para você ser agradecido a Deus. Aqui tem 2 traduções, que é a Festa das Trombetas, que eu tenho também um parágrafo para poder ler para você. É 232. Isso aqui, 232, é na mensagem ali de Goiânia, que é a tradução de Goiânia, a Festa das Trombetas, e 270, tradução da Voz de Deus. Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Ela ainda não foi arrebatada, porque ela está vivendo dentro do mistério do 7º selo. Ela está vivendo dentro desse mistério, que as pessoas não sabem que o William Branham foi o anjo, o mensageiro do 7º selo, e que o 7º selo voou para ele. Está tudo na mensagem, mas o povo não crê na mensagem. E aqui está também, quando essa noiva seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério da ida. Quer dizer, é o mistério do rapto desta igreja. E tendo esse mistério da ida, eles não vão entender, porque não entenderam o irmão Brana como o mistério daquele dia. Era o 7º selo. Eles não puderam aceitar o irmão Brana como aquele mistério naquele dia. Eles podiam ter olhado nele e dizer, olha,
tu não és apenas mensageiro da sétima era. Tu és o sétimo anjo de Apocalipse 10, e Apocalipse 10 não é apenas 7 trovões misteriosos. Apocalipse 10 é o sétimo selo, mesmo que você lê a escritura do sétimo selo em Apocalipse 8, e tendo o Cordeiro aberto o sétimo selo, certo? Houve silêncio no céu por quase meia hora, e se você olhasse direitinho o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, ali em Tucson, no dia 28 de fevereiro de 1963, às 18 horas até 18h28, o que aconteceu? Aquele dia e hora que ninguém sabe, o silêncio está ali mostrando para nós, Mateus 24:36, o dia e a hora, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, quase meia hora de silêncio. William Branham diz: eu estava lá quando esta nuvem subiu. Alimento Espiritual 80. Eu estava lá. E você crê ou não? Então agora, você sabe, não tem 2 sétimo anjos. Também não tem 2 João. Também não tem 2 esposas. É um só. A gente toma a mensagem do profeta, simplesmente vai passando de homem para a igreja. Olha, veio do anjo celestial, Apocalipse 10:1, para o anjo terreal, Apocalipse 10:7. A mensagem veio assim, do céu para a terra. A irmã Branham pregou, comeu aquele livrinho, pregou, mostrou aquela realidade. E ele mesmo mostrou que era João comendo o livrinho. Ele diz: o profeta teve que comer o livrinho, para que ele e a palavra fosse um. O único lugar provido por Deus para adoração, 319, 320, 125 da festa das trombetas. Você vê que quando o anjo desceu, irmão Branham diz, ele comeu o livrinho. Quando ele desceu, agora ele estava em carne. Então Deus fazendo esta obra, meu irmão. Não 2 João. Nós pregamos aqui, e temos o nosso ministério, outro pastor tem o seu ministério. Eu não entro no ministério de ninguém. Todos que sabem disso. Quantos pastores já vieram a mim e dizem: eu quero dar o meu ministério, minha igreja para o irmão. Eu disse: não, eu não preciso de igreja. Você pensa que eu sou como alguns que estão à procura de igreja, tomar a igreja dos outros? Não, pastores já quiseram me doar a igreja e eu não aceitei. Agora é interessante que muitos deles, né, que quis fazer, eu não aceitei. Hoje esse povo está quase tudo no meu ministério. Mas eu não aceitei no tempo. Por quê? Porque eu não sou um nicolaíta. Eu não estou atrás de membro seu. Eu não estou atrás de falar mal de você para o seu povo. Nós temos aí poucos pastores, mas cada um crê numa mensagem só. Prega na sua igreja uma só mensagem. E eu quero que vocês, a partir de hoje, ainda traga mais luz para o povo. Dentro dessa mensagem, ver o ministério da esposa, se é o ministério de João, é o ministério da esposa, ela prossegue até o rapto. Agora, é nós que estamos aqui, não é o irmão Branham que está, é a mensagem do irmão Branham em nós, para prosseguirmos até o arrebatamento. Que Deus te dê luz, que Deus te dê força, que Deus tenha misericórdia de você e te mostre esta realidade. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e mostrar a verdade da mensagem. Pai, ajuda este povo com a luz do teu Espírito,
para que todos sejam abençoados com a mensagem de vida eterna desse tempo final, para que eles tenham a luz clara. Não há 2 João, como não há 2 sétimo anjo, mas há sempre uma mensagem que prossegue. E ela vai prosseguindo, como o mensageiro partiu, mas a mensagem vai prosseguindo em luz maior, porque é outro tempo, é outro dia. Estamos agradecidos por isso. Em nome do Senhor Jesus, sabendo que não tem nenhum maior do que o outro. Nós não temos nada maior do que o irmão Brana, mas a mensagem dele foi descoberta nesse tempo final, para trazer esta luz que hoje nós estamos caminhando nela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.